sou a Karen Diniz, neuropsicopedagoga, e estamos começando mais um NeuroPP em Foco. Eu ajudo e transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos, viver de neuropsicopedagogia. E hoje, então, eu vou falar uma das principais, que é: faça seu aprendente obter êxito na intervenção, por meio da intervenção neuropsicopedagógica. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai realizar um processo, seja na neuropsicopedagogia, seja com estimulação cognitiva, seja em qualquer área que a gente vai atender, a gente quer que o nosso paciente tenha êxito. Mas às vezes a gente não consegue fazer com que o nosso paciente obtenha êxito. Então hoje eu vou te falar algumas coisas aqui para que você possa aplicar hoje mesmo, e fazer com que o seu paciente obtenha êxito por meio da intervenção neuropsicopedagógica, por meio da sua intervenção, por meio das funções, desenvolvimento das funções cognitivas. Primeira coisa, quando a gente quer que o nosso aprendente obtenha êxito por meio da intervenção neuropsicopedagógica, a gente tem que saber o que é a neuropsicopedagogia. E eu falo aqui todo dia nesse canal algo sobre neuropsicopedagogia, então vamos para o conceito, porque é muito importante a gente entender o conceito da neuropsicopedagogia. Bom, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência transdisciplinar que está fundamentada na neurociências aplicadas à educação, com interfaces da pedagogia, da psicologia cognitiva, que tem como objeto formal de estudo entender a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem. Então eu sempre digo que o objeto formal de estudo da neuropsicopedagogia é a neuroaprendizagem. A neuropsicopedagogia, ela é, então, esta ciência que vai atuar diretamente no sistema nervoso e na aprendizagem, nos processos de aprendizagem, tá? Então isso é muito importante. Por quê? Porque a gente entra no sistema ali de compreender como que o sistema nervoso vai atuar na aprendizagem. Tá? A gente tem ali o processo da aprendizagem, a gente sabe que existem diversos fatores que vão influenciar na aprendizagem dos sujeitos, mas o que a neuropsicopedagogia vai atuar? A neuropsicopedagogia, ela vai atuar diretamente nas bases neurobiológicas da aprendizagem. O que é isso, cara? Em bases neurobiológicas? É aquela área onde a gente vai entender a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso, tanto a parte física, quanto a parte química, quanto a parte orgânica do processo de aprendizagem. Por isso neurobiológica, porque ela é biológica, do orgânico. É tudo aquilo que a gente vai estimular, de dentro para fora, a partir, claro, de todos os estímulos que a gente vai utilizar, todos os estímulos sensoriais, mas a aprendizagem por meio da neuropsicopedagogia, ela vai alterar, então, estrutura cognitiva, ela vai alterar o nosso sistema nervoso e vai compreender como que ele processa todas essas informações. Então, isso é fundamental na neuropsicopedagogia, entender como funciona o sistema nervoso e quais são ali as estruturas, quais são os elementos químicos, físicos e orgânicos que estão relacionados com a aprendizagem. Bom, além disso, para a gente obter sucesso, para conseguir êxito do nosso aprendente na intervenção neuropsicopedagógica, a gente precisa entender o que é a intervenção. E muita gente fica na dúvida, na dificuldade de entender o que é intervenção neuropsicopedagógica, o que é reabilitação neuropsicopedagógica, quando que é intervenção, quando que é reabilitação, Então, assim, a intervenção, a gente vai lá para os conceitos. Gosto de trabalhar muito com conceito. Se você jogar aí no Google, vai aparecer a definição, você pode colocar assim, intervenção, define, vai aparecer aí a definição para você. E ele vai te dizer que intervenção é um
de intervir. Adoro quando respondem isso pra gente, né? Primeira resposta do dicionário é isso. Você pergunta assim, o que é intervenção? É o ato de intervir, né? Que é uma ação, é o ato de intervir, é uma ação de intervir. Mas o que é intervir? Intervir é interromper, é modificar, certo? Quando a gente fala em intervir, o que é intervir? O que é uma intervenção? É quando você modifica alguma coisa, é quando você interrompe alguma coisa, mas com um objetivo, com uma finalidade. Então, a intervenção neuropsicopedagógica nada mais é do que a gente entender a neuropsicopedagogia. Lembra lá que eu falei como funciona o sistema nervoso, entender o processo de neuroaprendizagem e intervir. É o ato, a intervenção neuropsicopedagógica, então, é o ato de intervir na neuroaprendizagem, no processo de aprendizagem, por meio das bases neurobiológicas, tá? Isso é intervenção neuropsicopedagógica. Intervenção neuropsicopedagógica não é reforço escolar, não é você atuar com reforço de um conteúdo, de um componente curricular. Isso não é intervenção neuropsicopedagógica. Intervenção neuropsicopedagógica não é brincar, não é brincadeira. Muita gente, né, fala assim, Karen, mas a intervenção eu vou usar só jogos, então eu só vou brincar. Não! Intervenção neuropsicopedagógica é o ato de intervir na neuroaprendizagem, no processo de neuroaprendizagem, mas não é o ato de brincar. O lúdico vai estar inserido na intervenção neuropsicopedagógica, mas não é o ato de brincar. A finalidade não é a brincadeira em si. Intervenção neuropsicopedagógica não é recreação. Não é musicoterapia, não é musicalização, não é, oficina de brincadeira, nada disso é intervenção neuropsicopedagógica. Tá, Karen, já entendi que não é isso intervenção, mas então o que é intervenção neuropsicopedagógica? Intervenção neuropsicopedagógica é você intervir, né? Olha, eu vou falar de novo, então, intervir no processo de neuroaprendizagem. E como fazemos isso? Como vamos intervir nesse processo? Entendendo, né, as bases neurobiológicas que são responsáveis pela aprendizagem, que são funções, que são requisitos e pré-requisitos para aprender, elaborar uma estratégia interventiva de modificação, de transformação, de estímulo para que haja mudança na estrutura cognitiva, para que haja consolidação da aprendizagem. Então, isso é intervenção neuropsicopedagógica. E como que a gente faz isso? Então, por exemplo, hoje, será que é importante a gente ter, né, intervenção neuropsicopedagógica? Então, será que hoje é relevante? Será que hoje vale a pena eu trabalhar com intervenção, seja ela de maneira clínica, como eu, de maneira individualizada, ou de maneira institucional, né? Será que vale a pena? Bom, então agora eu queria chegar num ponto da neuropsicopedagogia. A gente viu o que é a neuropsicopedagogia. Ela é, né, essa ciência que vai entender o processo da neuroaprendizagem. E será que a aprendizagem ela é importante nos dias de hoje? E aí, muita gente me pergunta, Karen, mas vale a pena eu atuar com neuropsicopedagogia? Eu vi ali que entrou alunas de pós-graduação, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Será que vale a pena atuar com neuropsicopedagogia? Será que a neuropsicopedagogia ela é necessária? Olha, eu não quero parecer clichê, porque hoje a gente vê assim um mundo cheio de repetições, né? Pessoas copiando pessoas, repetindo pessoas e sendo clichês da internet. Eu não quero ser um clichê na internet, mas eu quero dizer para você o seguinte: a neuropsicopedagogia é o melhor nicho de atuação em 2021. E eu tenho, na verdade, uma série de vídeos que eu já falo sobre isso, mas eu quero trazer isso para você aqui. Por que a intervenção neuropsicopedagógica ela é importante? Primeiro, né, pra gente profissional, ela é um excelente nicho, ela é uma excelente oportunidade de
mercado de trabalho. Ela é uma excelente oportunidade de fazer uma renda, de gerar uma renda. Então, a neuropsicopedagogia, ela é fonte geradora de renda. E hoje, onde nós temos um cenário de uma crise, agora eu vou falar de outra crise, uma crise financeira, muita gente sem renda, muita gente perdeu parte da sua renda, né? Ou está aí desempregada. As taxas de desemprego são imensas no nosso país. Eu não fui buscar essa estatística, até podia ter buscado. Eu não fui buscar, então eu nem vou chutar porque eu não gosto de falar coisas do achismo. Mas eu não fui buscar essa estatística, mas eu sei, é visível e a gente sabe, todos os dias no noticiário tá falando da taxa de desemprego no nosso país, essa crise financeira, né? E a pandemia, essa crise sanitária, ela ajudou muito nesse fenômeno, né? Já tínhamos, o que eu sempre falo, né? Foi a pandemia que prejudicou a educação, foi a pandemia que prejudicou a economia. Não, gente, nós já vivemos num país estruturalmente com crises. É um país que já tinha uma crise, né, estrutural na educação, já vem aí de uma crise estrutural financeira. Não é uma questão que é a pandemia, mas a pandemia ela veio e ela acentuou essa crise, ela agravou ainda mais. Então a neuropsicopedagogia, primeiro, para o profissional, porque eu sempre falo aqui dos benefícios para as pessoas, né? Mas para o profissional, ela é um benefício. Por quê? Porque ela é uma oportunidade de gerar renda, geração de renda. Pensa, se você aí fez a sua pós-graduação, já concluiu ou vai fazer alguma pós-graduação, né? Já concluiu a sua pós-graduação em neuropsicopedagogia. Você já pagou a sua pós, você já investiu lá um aporte financeiro. Você já tem o seu certificado em mãos. Agora, ele está guardado na sua gaveta. Ele está engavetado. O que acontece? Você está deixando de faturar renda. No final do mês é isso que acontece. Porque se você não atua com aquilo que é da sua expertise, com aquilo que é da sua formação, com aquilo que você é especialista, você está deixando de gerar renda. Então, a neuropsicopedagogia ela vem primeiro como essa oportunidade de gerar renda, né, para os profissionais que já têm a graduação ou aqueles que pretendem ter, né, se graduarem aí em neuropsicopedagogia, atuar com neuropsicopedagogia, seja na clínica institucional, seja na divulgação da ciência, na pesquisa, enfim. Mas, para o meu paciente, será que tem público? Tá, eu vou gerar renda, mas eu não tenho cliente, eu não tenho público. A neuropsicopedagogia não tem público. Será mesmo que a neuropsicopedagogia não tem público? Porque vejam bem, a gente trabalha com a aprendizagem, com a neuroaprendizagem, com avaliação, intervenção, reabilitação de funções cognitivas. Hoje, né, se a gente fosse pegar só o cenário educacional, se a gente fosse ver somente no contexto educacional, no sistema de ensino brasileiro, seja ele público ou privado, qualquer bairro que você more tem pelo menos uma escola pública, pelo menos uma escola privada, certo? Dentro dessas escolas, se você entrar em qualquer escola, pelo menos você vai ter um aluno com dificuldade em pelo menos uma turma. Todas as turmas você vai ter pelo menos um aluno com dificuldade. E eu tô sendo muito otimista falando um aluno, hein, gente? Porque, infelizmente, nós temos muitos alunos, estudantes com dificuldade. Então, pensa em você, pensa no bairro que você mora, pensa quantas escolas tem. Se você quiser me contar, depois você me conta. Pensa quantas escolas tem no bairro que você mora. Eu não sei dizer no bairro que eu moro quantas escolas tem, porque só 5 quadras da minha casa tem pelo menos 4 escolas. Então, eu não sei no meu bairro inteiro, nem sei. Mas são muitas escolas. Assim, se eu pegar a minha casa aqui e fizer um raio de 1 quilômetro para cada lado, né? Fizer quase uma roça dos ventos de 1 quilômetro para cada lado, eu tenho pelo menos 4 escolas próximas da minha casa, a 1 quilômetro. Se eu for para o norte, se eu for para o sul, para o leste, para o oeste, para a direita, para a esquerda, para lá, para cá, eu tenho 4 escolas que são pertinhos da minha casa. E cada escola dessa vai ter pelo menos aí, gente, vamos ver uma escola pequena. Vou ver uma escolinha pequena, ela tem o quê? 5, 6 turmas?
cada turma vai ter pelo menos uma pessoa, um aluno, um estudante com dificuldade de aprendizagem. Aí eu te pergunto, será que é necessária a neuropsicopedagogia no contexto educacional hoje falando? E aí você já tem, né, toda a necessidade já normal da nossa estrutura de ensino, mas a gente pode ver com relação à pandemia, que agravou ainda mais, né? Agravou. Aquele aluno que não tem transtorno, não tem síndrome, não tem nenhuma, não teria num cenário, né, ok? Não teria dificuldade de aprendizagem, hoje ele pode ter desenvolvido. Por quê? Porque nós passamos 1 ano e meio de ensino remoto, de ensino híbrido, onde para as crianças, para os aprendentes, foi tirado o convívio social, e um dos requisitos da aprendizagem é o desenvolvimento de uma função que chama habilidades sociais. Então, isso, só retirar deste convívio já pode trazer, né, prejuízo para a aprendizagem. Então, a demanda, ela se potencializa, ela aumenta a demanda por um neuropsicopedagogo. Agora a gente pode sair um pouquinho do contexto educacional, porque só aqui a gente já viu que houve, né, que nós temos demanda para neuropsicopedagogia. Mas a neuropsicopedagogia, ela não é exclusiva para estudantes, ela não é exclusiva para o contexto educacional. A neuropsicopedagogia, ela é para qualquer sujeito que precise desenvolver ou até mesmo potencializar a sua aprendizagem. Então, a intervenção neuropsicopedagógica, ela vai ser sim para aquele aluno que está com dificuldade na escola. Ela vai, mas ela não é só para ele, não. Ela é também para qualquer sujeito que precisa melhorar ou potencializar a sua aprendizagem. E aí a gente vê uma doença que surgiu em 2020 no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Uma doença que surgiu em 2020 no mundo, que tem assolado muitos brasileiros, e essa estatística eu dei uma olhada sim. Uma média de... Nós tivemos aí muitos casos de pessoas com a Covid-19, que foram, né, infelizmente infectados de Covid-19. Mas, de todas as pessoas que se recuperaram da Covid, pelo menos tem uma estatística de que 80% das pessoas que tiveram Covid e estão recuperadas da Covid hoje apresentam algum quadro, algum sintoma do que eles estão chamando hoje de síndrome pós-Covid. E aí eu te pergunto, quais são, né, esses sintomas? Então é cansaço, dor de cabeça, perda do olfato, perda do paladar, dificuldade de memória, dificuldade de atenção, concentração e foco, e até mesmo dificuldade de linguagem. Afetou todas essas funções que levam ao raciocínio, funções executivas. E aí eu te pergunto, você conhece alguém que teve Covid, que se recuperou do Covid e que reclama, que fala assim, nossa, minha memória não é mais a mesma. Nossa, mas eu ando assim, não consigo raciocinar direito. Até as palavras me fogem. Você conhece alguém assim? Então vejam como há público para essa área, há público para essa demanda. Então existe uma demanda, mas sabe o que não existe? Não existe profissionais se posicionando para auxiliar esses sujeitos, para trabalhar com esses sujeitos. Então a gente tem na neuropsicopedagogia uma demanda educacional e uma demanda de saúde. E a demanda de saúde é uma demanda de saúde de uma emergência pública. Por quê? Porque muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com essa síndrome de pós-Covid, e ela tem esse nome mesmo, síndrome pós-Covid, que
está afetando as funções cognitivas, está afetando o processo de aprendizagem, porque nós aprendemos todos os dias, o tempo todo. Então, quando a gente não consegue consolidar uma informação, seja ela um conteúdo da escola, mas seja uma informação de como eu faço meu arroz no todo dia, minha receita do arroz, e eu não consigo consolidar isso na minha memória, isto é dificuldade de aprendizagem. Então, nós precisamos atuar com este público. Como que nós vamos fazer isso? Na intervenção. E, gente, eu divaguei, porque não era esse tema que eu ia tratar hoje, mas foi importante, né? Foi importante trazer isso à tona, que é a neuropsicopedagogia, ela é relevante. Então, ó, a gente tem aí demanda na educação, demanda na saúde, demanda, sabe aonde também? Na questão de potencialização de aprendizagem. Sujeitos, né, adolescentes, adultos, jovens adultos que desejam aí fazer vestibular, que desejam fazer Enem, que desejam fazer concurso, mas não conseguem consolidar a aprendizagem. E aí o neuropsicopedagogo vem, ajuda a organizar cronograma de estudo, ajuda a desenvolver técnicas de estudo que vão facilitar as vias de aprendizagem, né, os meios de consolidação dessa aprendizagem e estimular cognitivamente. Então a gente tem aí demanda para vários mercados. Me perguntaram esses dias assim: ah, tá, mas não tem como trabalhar um neuropsicopedagogo em empresa? Tem. Você já ouviu falar em ginástica laboral? Então, a gente tá com essa demanda. E o que acontece? A gente precisa, né? Entender. E daí me perguntaram de empresa, eu falei sim, a ginástica laboral é aquilo que você para exercitar alguma coisa. Agora eu te falo assim, a pessoa que trabalha o dia inteiro com um mesmo exercício, a mesma atividade, sabe aquelas atividades repetitivas, o que acontece? Você precisa estimular o raciocínio. Então você precisa sim parar e fazer um estímulo de raciocínio. Você precisa desenvolver funções cognitivas para que a sua flexibilidade cognitiva seja ampliada, tá? Então, assim, a gente já entendeu, né, que tem essa oportunidade, mas aí você fala, nossa, Karen, mas trabalhar com neuropsicopedagogia é muito caro. A intervenção, eu preciso ter muitos instrumentos, eu preciso investir muito dinheiro. Não mesmo. Para você trabalhar com neuropsicopedagogia, em especial a intervenção, você pode começar com o que você tem. Por quê? Porque tudo, se planejado, se organizado com estratégias, pode ser estímulo, tá? Porque depende do que você vai trabalhar. Por exemplo, se eu quero estimular a criatividade, linguagem, eu vou trabalhar com uma área. Por exemplo, um instrumento, você vai trabalhar ali, por exemplo, eu gosto muito, eu vou até pegar aqui pra vocês, não ia fazer propaganda de instrumento hoje, mas eu gosto muito desse instrumento que chama assim, Responda Tudo Cantando uma Música, e ele é principalmente para adultos, adolescentes, assim, e adultos que vão ter uma resposta muito grande para esse instrumento. Você vai trabalhar aqui criatividade, você vai trabalhar esse desenvolver, né, de flexibilidade cognitiva. Porque, por exemplo, você pega aqui uma cartinha, você precisa ligar para alguém. Para quem vai ser? E aí você tem que cantar uma música. Pense em uma música e cantem para mim. Eu já tenho a minha música, depois eu canto para vocês. Se eu preciso ligar para alguém, para quem vai ser? Para quem que eu vou ligar? E aí você pode cantar com uma música, tá? Falar isso cantando uma música. Então, assim, Karen, mas eu não tenho essa caixinha. Tudo bem, você pode fazer jogo de stop. Stop tem tempo, tem desafio, tem que usar a flexibilidade cognitiva. Por que você precisa pro stop? Você precisa de uma caneta e de uma folha. É isso que você precisa para jogar stop. E das sequências que você vai fazer, né? Inclusive eu adoro essas caixinhas porque até aqui tem, ó. Aqui tem, você sorteia a letra, sorteia a caixinha, sorteia as perguntas que vão ser respondidas. Então tudo isso você pode trabalhar numa empresa em 5 minutinhos de pausa, né? Trabalhar algum desafio. Eu tenho instrumentos, né, de desafios mesmos. Então você pode trabalhar, tá? Mas vai estimular de forma cognitiva. E aqui a gente já entrou na outra parte que eu ia falar assim pra vocês, que quais seriam os exemplos então de instrumentos de intervenção? Porque muita gente
confunde a intervenção neuropsicopedagógica com brincar, com brincadeiras, tá? E a intervenção ela não é uma brincadeira. Para o meu paciente, principalmente se ele for criança, se ele for adolescente, ele vai, para mim, eu quero que ele sinta que ele tá brincando. Por quê? Porque a aprendizagem, principalmente de crianças e adolescentes, ela passa pelo lúdico. A aprendizagem passa pelo lúdico. O que é o lúdico? O lúdico é você ter esse imaginário do brincar, do jogar, aquilo que te traz uma coisa divertida. Então, meu paciente vai achar que ele está brincando, mas eu tenho uma estratégia definida e elaborada no meu plano de intervenção, no meu plano de sessão. Então, mesmo um jogo, uma brincadeira ou um brinquedo, como por exemplo, a febre do momento, né, o palpite lá, ele é um brinquedo, ele foi desenvolvido como um brinquedo, mas eu posso trazer ele para minha intervenção e usar ele de forma estratégica para desenvolver, né, as funções cognitivas, as habilidades aí que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem. Mas a gente tem que entender o seguinte, que não é brincadeira. Não adianta a gente fazer do jeito errado. Eu dou lá uma caixa de brinquedo, se vire aqui 50 minutos, brinque do que você quiser e tô estimulando. Karen, às vezes pais falam isso pra mim. Não, eu estimulo muito meu filho, deixo ele ficar brincando lá, ele fica brincando, eu tô estimulando. Brincar só por brincar, sem intencionalidade, sem estratégia, não é intervenção, não desenvolve, não estimula, tá? Brincar por brincar não é intervenção neuropsicopedagógica. Largar o paciente lá fazendo as coisas aleatórias, mas é o construtivismo, é sim. Construtivismo, o sujeito tem que construir sozinho. Ninguém constrói nada sozinho, gente. Precisa de intervenção, precisa de um mediador. E o próprio construtivismo fala isso, tá? Então, não é largar de qualquer jeito. Não é fazer o paciente fazer aquilo que ele não consegue. Não é você chegar, por exemplo, né? Eu tenho... Não tenho nesse momento, tá? Mas vamos supor assim, eu estou com um paciente, um exemplo, gente, um TEA não verbal. E aí eu quero dar uma intervenção para ele onde ele tem que cantar. Gente, não faz sentido. Você não vai fazer com que o seu paciente... A intervenção não é você desafiar ele naquilo que você sabe que ele não consegue. Aqui eu gosto muito, muito da teoria de Vygotsky, né, que faz parte da psicologia cognitiva, que fala da zona do desenvolvimento proximal. Não sei se vocês são familiarizados com essa teoria, tá? Eu gosto muito de Vygotsky, gosto muito de Piaget, eu embaso muito meu método em Piaget, mas eu também me utilizo muito de Vygotsky, tá? Gosto muito de Vygotsky. E principalmente quando ele fala da zona do desenvolvimento proximal. O que é? O Piaget ele fala também, mas é um pouquinho diferente. Ele fala da estrutura cognitiva, de você encontrar um ponto de conexão ali. Mas a zona de desenvolvimento proximal é mais ou menos isso. Você tem um conhecimento real, tá? Que é aquele conhecimento que o sujeito já adquiriu, um conhecimento que eu já tenho. E aí você tem um novo conhecimento que você quer introduzir para esse sujeito. Só que para que esse sujeito aprenda esse novo conhecimento, tem que existir uma zona de desenvolvimento proximal. Por quê? Porque esse conhecimento em potencial, que ele tem potencial para aprender, não pode estar numa zona distante da zona do conhecimento real, porque senão ele não vai conseguir aprender. Não adianta eu vir aqui agora nesse canal e falar com você sobre física quântica. Por quê? Porque a gente não tem embasamento para chegar na complexidade da física quântica. Eu não tenho, tá, gente? Mas o que eu posso falar para você? A gente está falando aqui de neuropsicopedagogia. Então eu posso falar para você, por exemplo, de neuroaprendizagem. Tá na zona do desenvolvimento proximal. Talvez você não saiba quais são os neurotransmissores que facilitam o processo de aprendizagem. Mas você já sabe o que é aprendizagem, você já sabe o que é sistema nervoso, você já sabe o que é neurotransmissor. E aí, o conhecimento em potencial, ele tá numa zona de desenvolvimento proximal, desenvolvimento próximo. É possível que você consiga acomodar esse
conhecimento e esse conhecimento em potencial, ele se torne o seu conhecimento real. E aí a gente vai dando passos gradativos, né? Você assimila um conhecimento, acomoda aquele conhecimento, vai para a zona de desenvolvimento proximal, chega no conhecimento, né, no potencial, no conhecimento potencial, e aí aumenta essa zona de desenvolvimento proximal. Tá? Então, não adianta você pegar a maior dificuldade do seu paciente e querer fazer uma intervenção. O meu paciente tem descalculia, ele não consegue fazer abstrações matemáticas, mas ele também não consegue fazer matemática no concreto. E aí você senta e fala assim, não, vamos fazer intervenção aqui, querido, vem cá. Você tem dificuldade de matemática? Então eu vou te dar aqui uma lista de 45 continhas e você vai resolver essas 45 continhas. Não, mas eu vou te trabalhar no lúdico, eu vou te dar aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu vou te dar esse material aqui lúdico pra você contar. Pode fazer aí, vamos contar, vamos contar. Não é assim, gente. Você não vai pegar a maior dificuldade para fazer intervenção. O que você vai fazer na intervenção? Você vai trabalhar estrategicamente essa dificuldade a partir do desenvolvimento real, a partir do interesse, a partir da potencialidade, a partir da área de interesse. É assim que você faz a intervenção. E aí você vai estar trabalhando com aquilo que é da vontade, você vai ter uma atividade motivadora que gera motivação e você vai estrategicamente colocar a dificuldade. E aí o seu paciente vai trabalhar a dificuldade na potencialidade sem perceber a dificuldade. Viram? Isso é intervenção. Como mais a gente vai trabalhar a intervenção? Sempre com o lúdico. Por quê? Eu vou falar pra vocês uma experiência que eu tive no meu método, tá? Eu tenho várias aulas gravadas, né, nos módulos lá. Hoje são ao todo 10 módulos base, mais 8 módulos bônus no método que eu desenvolvi, né, no Karen Denise, no treinamento Autoridade de NeuroPP. Mas eu tenho, assim, uma aula que eu resolvi fazer de uma maneira mais lúdica, tá? E é uma aula que eu tenho muito engajamento das minhas alunas, que se eu tiver aluna aqui do treinamento e já passou por esse módulo, que é o módulo das teorias do desenvolvimento da aprendizagem, vai saber que aula que eu tô falando, vai lembrar dessa aula. Quem aqui é minha aluna e lembra da aula de equilibração, do processo de equilibração? É um conceito complexo aí, até um pouco complexo de Piaget, né? Que fala aí do processo de aprendizagem na teoria de Piaget. Então ele é uma coisinha mais densa, mas a gente trabalhou o processo de equilibração. E aí, de maneira lúdica, porque lúdico não é, lembre que lúdico não é brincar só. Lúdico é você fazer algo prazeroso, trabalhar a criatividade, algo prazeroso. E eu trabalhei, né, essa aula do processo de equilibração, mostrando o meu próprio processo de equilibração com o instrumento que eu estava utilizando para desenvolver aquela aula. Então, o que acontece? Elas estava tão divertida elas verem eu errando, eu tentando acertar, na tentativa e acerto, tentando chegar do meu desenvolvimento real, do meu desenvolvimento potencial, que elas entenderam o conceito do processo de equilibração. Aí eu te pergunto, eu tava usando lá a mesinha já desde a primeira aula, uma mesinha, essas mesas digitalizadoras, né? Mas na aula de equilibração eu fiz questão de mostrar a minha dificuldade, apontar para elas, né, o que estava acontecendo comigo, qual era o momento que eu estava passando ali. E isso ajudou a consolidar o conhecimento mais complexo que era a teoria de Piaget. Tanto que virou quase um meme. As meninas, elas postam assim, ainda estou em equilibração com esse conteúdo, né? Estou em processo de equilibração com esse conteúdo. Elas postam nas aulas, às vezes elas comentam lá no Facebook, assim, nossa, comprei o DSM, tô lendo o DSM, mas estou em processo de equilibração com o DSM. Por quê? Porque
foi um conhecimento significativo. E o lúdico, ele traz aprendizagem significativa, tá? Ele vai trazer aprendizagem significativa. Bom, que mais que a gente vai fazer na intervenção? A gente vai trazer desafios, né, estímulos de acordo com o nível cognitivo. Por isso que não temos roteirinho. Você vai trabalhar com esse instrumento, esse, dessa forma. Por quê? Porque existe, ontem até mesmo eu estava dando uma mentoria para as meninas da turma 6 e eu comentei isso com elas. Não existe receita de bolo na neuropsicopedagogia, porque existe uma variável que é muito complexa, que ela varia demais, que ela é muito complexa. E essa variável chama o seu paciente, o seu aprendente, o sujeito que você vai atender. Então, eu não posso medir, né, uma receita de bolo para todos os sujeitos, porque cada um vai ser uma variável, cada um vai ser uma complexidade diferente. Então a gente tem que estar com um olhar muito afiado, muito clínico ali para entender qual é a demanda de cada atendimento, de cada paciente. Isso serve também para o atendimento institucional. Então, assim, como trabalhar com Alzheimer? A neuropsicopedagogia, ela vai trabalhar diretamente com a intervenção desses sujeitos, tá? Por quê? Porque a gente não faz avaliação, primeiro que nem tem instrumento de avaliação para neuropsicopedagogos, para esse público, porque quem faz a avaliação, o diagnóstico e tudo mais vai ser o médico, né, o neurologista, o neuropsicologista, o neuropsicólogo, enfim. Mas como que a gente vai intervir com Alzheimer? Com estimulação. A gente vai trabalhar muito o desenvolvimento das funções cognitivas. Karen, mas quem tem Alzheimer não vai recuperar a memória. Não vai recuperar, mas vai diminuir o processo de degradação da memória. Então, a gente tem mais esse público ainda, os idosos, né, pra gente trabalhar. E como que a gente vai trabalhar? Com estimulação. Karen, mas eu não tenho, eu tava falando de instrumentos, né? Eu não tenho dinheiro para criar instrumentos, para comprar instrumentos. Tudo bem, a gente desenvolve. Lembra que eu falei do stop? É um excelente meio. Lembra que eu falei de cantar? É outro excelente meio. Sabe o que mais que você pode construir? Listas para o seu paciente. Você pode pedir para ele lembrar, anotar as coisas que ele fez, as coisas que ele gosta, as cores que ele gosta. Lembrar algo que tá lá na memória episódica, lá bem guardado, algo da infância, algo da adolescência, algo da vida adulta. Tudo isso você pode trabalhar com qualquer idade, inclusive com idosos. Então, o que a gente precisa ter para desenvolver uma intervenção onde o nosso paciente vai ter êxito? Primeira coisa, a gente vai ter que identificar essa variável, esse complexo que é o paciente. Qual é a potencialidade, qual é a dificuldade e qual é a área de interesse. E a partir daí a gente vai desenvolver o nosso plano de intervenção. Então, sempre elabore um plano de intervenção. Nunca faça intervenção aleatória. Nunca faça intervenção aleatória. Segundo, elabore listas dos instrumentos que você tem, elabore listas dos instrumentos que você quer adquirir, elabore listas daquilo que você pode confeccionar. Então, tudo isso faz parte. Por que eu falo? Porque, por exemplo, deixa eu abrir minha gaveta aqui. Eu tô com algumas coisas aqui, eu não trouxe tudo ainda, gente, mas tem algumas coisas aqui. Mas, vamos supor aqui, ó, eu tenho esses grampinhos. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, que acho que pelo plástico talvez não dê pra ver direito. São esses grampinhos aqui, ó. Grampinhos, mini grampinhos. Pra que eu uso esses grampinhos? Eu tenho, né, vários instrumentos de parear, né, que eu gosto, eu mesma confeccionei, tá? Esse aqui, inclusive, é parte do método, tá? Esse aqui é material do método, disponível para quem é aluno do método. E aí você vai parear aqui, ó, a corzinha. Então, eu tenho esses grampinhos para você parear, fazer pareamento de cores. Isso aqui está desenvolvendo várias habilidades, né? Viso construtiva, reconhecimento de padrão de cores, a pinça, tá? Porque esse grampinho é bem pequenininho. Se for uma criança que não consegue, gente, eu dou um grampo maior, tá? Mas tô mostrando pra vocês. O objetivo que eu tenho nesses grampinhos é pra esse
para essa atividade. Mas eu não posso usar isso aqui para trabalhar com classificação? Posso. Vou classificar por cores, ó, vou classificar todos os azuis, vou separar, vou montar os conjuntos. Então, eu posso trabalhar com N coisas. Ah, vou trabalhar com apoio do concreto para trabalhar multiplicação, para trabalhar tabuada. Posso trabalhar. Eu posso pegar um instrumento e adaptar o uso dele para aquilo que eu preciso. Mas como e quando eu vou fazer isso? No meu plano, quando eu estou elaborando o meu plano de intervenção. Porque quando eu elaboro um plano de intervenção, eu sei quais são as funções cognitivas que a gente pode, que eu preciso trabalhar. Quais são as funções cognitivas que eu preciso trabalhar, quais são as funções cognitivas que eu preciso estimular, e aí eu vou elaborar no meu plano uma visão geral, e no meu plano de sessão de intervenção eu vou discriminar os equipamentos, os utensílios que eu vou utilizar, os instrumentos. Karen, não tem esses grampinhos coloridos. Tudo bem, você pode usar caneta. Você pode usar caneta. Ah, não tem essas canetas da Stabilo que você tem. Tá tudo bem. Você pode usar lápis de cor. Você pode usar qualquer instrumento. Qualquer instrumento que você tenha à sua disposição pode se transformar num instrumento de intervenção. O lápis de cor não é só para colorir, não é só para desenhar. Você pode usar para classificação, você pode usar para quantidade, você pode... Como por exemplo, né? Quadrado. Quantos lápis você precisa para montar um quadrado? Ah, e quantos você precisa para montar um triângulo? E agora, vamos montar uma casa? Lápis de cor, tá? Então, assim, intervenção, ela vai muito além do recurso que você tem em si, do instrumento que você tem em si. O que você precisa? De estratégia. Você precisa de estratégia, você precisa de planejamento. E eu falo, tudo na vida a gente precisa planejar. Então, olha lá, eu fiz um passo a passo aqui, uma listinha, como que a gente vai fazer com que o nosso paciente obtenha êxito na intervenção. Primeiro, elabora um plano de intervenção para aquele paciente ou para aquele grupo que você vai atender. Segundo, elabore uma lista de instrumentos para você ver tudo que você tem, porque às vezes a gente esquece aquele instrumento que fica lá no fundo do armário, aquele instrumento que fica lá no fundo da gaveta, mas se você tem uma lista, você olha a lista e você vai lembrar que ele está ali. Quando você for elaborar seu plano de intervenção, você olha a sua lista e lembra daquele instrumento. Elabore seu plano de sessão de intervenção. Sessão de intervenção. Desafie de acordo com o nível cognitivo do seu paciente. Então, traga desafios para ele, para que ele saia daquela zona do desenvolvimento proximal, mas para que ele saia do conhecimento real para o conhecimento potencial, mas que essa zona do desenvolvimento proximal seja próxima. Isso quer dizer, desafie o seu paciente de acordo com o nível cognitivo dele, né? Nível cognitivo e nível de dificuldade. Tá, mas até qual é a idade? Com quantos anos eu posso fazer? Até quantos anos eu posso intervir? A neuropsicopedagogia, ela é para bebês até a hora que a pessoa morre. Por quê? Todos nós podemos aprender algo, desde que seja dada a oportunidade e novos estímulos, seja dada oportunidade e acesso a novos estímulos, tá? Essa é uma frase que eu escrevi pensando nessa live de hoje. Por quê? Porque muita gente fala pra mim, mas eu não tenho mais idade para estimular, para trabalhar com estimulação. Não tem essa idade aqui, não tenho para fazer estimulação. Todo mundo pode aprender algo, sempre, na vida inteira, ao longo da vida, desde que receba os estímulos para isso. Então, bora estimular a aprendizagem das pessoas. Bora colocar a neuropsicopedagogia em prática, em movimento, porque as pessoas precisam da neuropsicopedagogia.